Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, o meu relacionamento com o meu filho sempre foi uma coisa muito, mas muito bonita. A gente sempre se deu bem demais. Olha, muita gente, durante toda a nossa vida, fez comentários nesse sentido, que raramente se viu mãe e filho se darem bem do jeito que a gente se deu. Sempre, durante toda a nossa vida. Aliás, sempre parecemos mais dois amigos do que propriamente mãe e filho. E eu digo isso porque o Eduardo estava com 25 anos. E normalmente nessa idade, os rapazes não são tão ligados à mãe. Preferem a companhia dos amigos, a farra. Já o Eduardo, ele gostava de estar comigo, de fazer coisas comigo. Para te ter uma ideia, quando tinha um churrasco na casa de algum amigo, alguma festa, até para ir aos bailes às vezes, ele me chamava. E nunca fez o tipo ciumento. Sabe, que não gosta de ver a mãe se divertindo, de não gosta de saber que a mãe arranjou um namorado. Não, pelo contrário. Ele sempre me incentivou. Sempre disse que a vida é curta demais para a gente ficar trancado em casa. Eu era viúva, já fazia 10 anos, e repito, ele sempre me incentivou a sair pra rua, me divertir e refazer minha vida. Minhas amigas diziam que eu tinha um filho de ouro, e eu sempre concordei com essa opinião. Até que aconteceu um domingo, assim que ele acordou, ele tinha saído na noite anterior, chegado de madrugada em casa, ele veio me dar notícia. Manhã, eu trouxe um amigo meu para dormir aqui em casa, tá bom? Ele vai ficar para almoçar com a gente. Olha, aquela não era a primeira vez que ele fazia aquilo. Às vezes, eles saíam num grupo de amigos para balada, e como tinha quarto sobrando em casa, de vez em quando ele trazia um amigo para dormir ali. E eu conhecia vários amigos dele. O Fábio, esse amigo em questão, que ele tinha trazido para dormir ali em casa, levantou lá por volta das 9h30. E olha, não sei explicar o que aconteceu. Mas quando eu olhei para aquele rapaz, que era um dos amigos do meu filho, que eu não conhecia, nunca tinha visto, eu senti alguma coisa diferente dentro de mim. Sabe, sei lá, me deu um estalo. Principalmente quando ele olhou para mim e sorriu assim de um jeitinho tímido e me cumprimentou. Bom dia, eu sou o Fábio. A senhora deve ser a dona Joyce, né? Sou eu mesma. Só que vamos deixar dessa história de senhora pra lá. Eu nem sou tão velha assim. Olha que rapaz simpático. Gostei tanto do jeito dele, de saída. Pela aparência, devia regular em idade com meu filho. Mais do que 27, 28 anos, eu acho que ele não tinha. Bem apessoado, simpático, educado. Mas o que eu adorei nele mesmo foi aquele sorriso. Sabe, um sorriso bonito demais. Meu filho estava tomando banho quando ele saiu do quarto. E a gente ficou ali conversando. Eu já sabia que os dois trabalhavam juntos. Mas ele me contou tudo isso de novo. Falou também do lugar onde tinham ido na noite anterior, que só tinham dormido ali em casa porque estava de carona com o Eduardo. Falou que não queria incomodar, que só iria lavar o rosto e já ia embora. Só que nessa hora eu retruquei. Imagina, que incomodar que nada. Eu já vou pôr o café na mesa para vocês dois. Aliás, faço questão que você fique. Aliás, que fique também pro almoço. Olha, eu podia até dizer que não foi essa a minha intenção, que isso não me passou pela cabeça. Eu poderia dizer uma série de coisas. Mas repito o que já falei. Eu senti uma coisa diferente quando olhei para aquele rapaz. Olha, me sinto até um pouco ridícula por estar admitindo isso, afinal de contas, eu tinha idade para ser mãe dele, só que vai entender. Ele tinha um sorriso tão bonito,
E tinha assim um jeitinho de falar tão envolvente. Depois, enquanto os dois tomavam o café, eu fiquei ali, por perto, conversando com eles. E olha, podia ser impressão minha, mas, a certa altura, eu senti que, por vezes, ele também me dava umas olhadas assim, meio sintomáticas. E isso só serviu para mexer ainda mais comigo. Infelizmente, ele tomou café, ficou mais um pouco, mas disse que não poderia ficar para o almoço. O Eduardo foi até o terminal, levar o amigo, e quando voltou, me falou uma coisa que, olha, me deixou até meio sem graça. Se bem que tão orgulhosa e, acima de tudo, tão eufórica, tão feliz. O Fábio não parou de falar na senhora, mãe. Foi até o terminal fazendo pergunta. Pelo jeito, deve ter gostado, viu? Ai, Eduardo, esse é jeito de falar? O rapaz é teu amigo. E de mais a mais, olha só a idade dele, olha a minha. Olha, eu fiquei sem jeito. Fiquei mesmo. Principalmente porque foi o meu filho que fez aquele comentário. Mas é como eu já falei. A par dessa vergonha, desse constrangimento, a maior emoção que despertou em mim naquele momento foi de felicidade e de euforia. Sabe, eu fiquei me derretendo por dentro. A verdade é que mesmo não querendo, e mesmo sabendo que não tinha muito cabimento, afinal de contas, repito, ele tinha idade para ser meu filho, eu fiquei com a imagem do Fábio no pensamento o tempo todo, principalmente depois daquilo que o meu filho me falou. Aquele sorriso dele me encantou. Apesar de termos conversado, eu não sabia quase nada da sua vida particular, até porque não ia ficar fazendo perguntas pro rapaz do tipo se tinha namorada, enfim. Se bem que não devia ter, afinal de contas, se tivesse namorada ou fosse comprometido, não teria saído para curtir uma balada com meu filho e muito menos teria pousado ali, na minha casa. Enfim, de qualquer modo, os dias foram passando. E eu, é claro, até tentei jogar aquela imagem daquele rapaz assim meio pro lado porque não fazia muito sentido. Até que um dia, para minha surpresa, eis que ele mandou uma mensagem no meu celular. Oi, dona Joyce, é o Fábio, amigo do Eduardo, lembra de mim? Então, eu peguei o seu número com ele, espero que não tenha problema. Olha, meu coração disparou quando eu li aquela mensagem. Sabe, me deu um tremelico, que foi até difícil eu me recompor. Ainda bem que ele não falou aquilo cara a cara. Respondi em seguida, dizendo que não tinha problema nenhum. E ele então enviou outra mensagem. Então, o Eduardo falou que a senhora gosta de sair, de ir a bailes. Então eu pensei que, de repente, em convidá-la para ir a algum lugar amanhã comigo. Sabe quando você lê uma coisa, ou ouve e não acredita? Olha, parece mentira. Mas ele estava me convidando para sair. Olha, eu fiquei até sem saber o que falar. Eu me senti tão estranha. Imagine, amigo do meu filho. Tinha idade para ser meu filho também. De qualquer modo, depois de alguma conversa, ele acabou me convencendo. Se bem que antes de aceitar, eu falei que iria conversar com o meu filho primeiro. E ele disse que estava tudo bem. Até porque, nessas alturas, os dois já tinham até se falado. E de fato, depois que falei com o meu filho, até não foi nenhuma surpresa, porque, repito, meu filho sempre foi um filho de ouro. Ele sempre foi um incentivador, sempre falou que eu devia era sair e arranjar companhia, e de repente um namorado. Tanto que, quando eu mencionei o assunto, ele já falou. Esquece, mãe, ele já conversou comigo.
Ele me antecipou, quer chamar a senhora para ir num clube, não sei onde. Sério? Mas você não vê problema nenhum? Tá tudo bem? Claro que não, mãe. Imagina. Fábio é um cara bacana. Vai lá, se divirta. Mas você vai com a gente, né? Quem, eu? Capaz. Aliás, eu já tenho outro lugar para ir aí no sábado e... Enfim, tenho o compromisso. A senhora que se vire lá, viu? Repito, o Eduardo nunca foi um filho convencional. Nunca. Ele sempre me incentivou a sair, porque a gente ouve histórias de filhos ciumentos. Quando a mãe é separada, ou de repente é viúva, como era o meu caso. Sabe, tem filho que fica ali, que não gosta de saber que a mãe conheceu outra pessoa. Ele não. O Eduardo sempre foi exatamente o contrário. Ele sempre me incentivou a sair, me divertir. E tanto isso é verdade, que ele não via nenhum problema por eu sair com o seu amigo. Apesar daquela questão da diferença de idade. Para resumir, no sábado, por volta das 10 horas da manhã, o Fábio veio até em casa me buscar. Ora, eu tremi dos pés à cabeça quando abri aquela porta e me deparei com ele diante de mim. Repito, às vezes a gente se sente assim meio ridículo até, porque, ainda mais no caso da mulher, quando o homem é bem mais velho, parece que ninguém liga, que tá tudo normal, mas... Sabe, quando a mulher é mais velha que o homem, e muito mais velha, como era o caso, sabe, a gente que é mulher tem aquele preconceito. Ele estava usando assim uma calça jeans e uma camisa social com a manga dobrada, assim, os 2 primeiros botões abertos. E era um rapaz tão bonito que... Sabe, desde o primeiro instante, desde o primeiro olhar, quando ele entrou na minha cozinha, naquele primeiro dia, que quando olhei para ele eu senti uma coisa diferente e... Aí ele me sorriu. E quando ele sorriu e me estendeu a mão, me cumprimentando, meu coração pulou assim de um jeito. E pulou ainda mais quando ele falou que eu estava linda. Olha, eu só podia estar sonhando. Imagine um rapaz da idade dele me convidando para sair e falando que eu estava linda. Será que não era um sonho? Acabamos indo até um clube que eu sinceramente não conhecia. Nunca tinha sequer escutado o nome daquele clube. Mas olha, gostei do lugar de saída, lugar bacana. Música boa, pessoas, sabe, bonitas, todas muito alegres, sabe? Um ambiente assim muito legal mesmo. E como tinha música, a gente dançou tanto. Se bem que o beijo demorou para acontecer. Na verdade, só foi acontecer quando ele estacionou o carro diante de casa para me deixar. Na hora da despedida, em vez de trocarmos aquele tradicional beijinho no rosto, ele veio direto na minha boca e eu, como estava sonhando com aquele beijo há muito tempo, não me fiz de rogada, não me afastei, não o empurrei, pelo contrário, correspondi. Olha, eu vi que o carro do Eduardo não estava na garagem, ou seja, ele não devia ter chegado ainda, voltado da rua. E como o clima entre nós começou a esquentar ali no carro, olha, eu não sei até hoje como que eu tive coragem. Mas eu resolvi convidá-lo a entrar um pouco. Enfim, ele entrou, a gente bebeu mais alguma coisa, até que terminou como não podia deixar de terminar. Na minha cama, no meu quarto, dentro da minha casa. Ele passou a noite toda ali comigo. Olha, tem coisas que acontecem com a gente que não dá nem para explicar. Meu Deus, quem diria? Eu envolvida com um amigo do meu filho. Olha,
Em 10 anos de viuvez, nenhum outro homem tinha encostado em mim, juro. E o primeiro que encostava tinha praticamente a idade do meu filho. E mesmo assim, não sei como, mas nem isso foi empecilho para a gente se aproximar e se envolver. Ele passou a noite toda ali comigo. E no dia seguinte, o Eduardo não falou nada quando soube. Pelo contrário, pela expressão dele, acredito até que tenha gostado. Ele conhecia o Fábio. Devia saber que não era má pessoa, pelo contrário, era um cara bacana. E depois eu soube que os dois tinham conversado muito sobre mim. Que o Fábio, inclusive, tinha dito que havia gostado de mim desde o começo. E depois eu também soube que ele tinha preferência por mulheres maduras, digamos assim. Que inclusive as últimas namoradas dele eram ambas, as duas últimas, mais velhas do que ele. O que, aliás, me deixou bem tranquilo. O que eu não sabia é que, apesar de ele dizer que tinha gostado de mim, eu até acredito que tinha gostado mesmo. Ele estava envolvido com outra mulher quando a gente começou com aquele namoro. Quer dizer, tinham brigado naquela oportunidade. Só que mesmo assim, continuavam juntos. Não tinham rompido assim de maneira definitiva. Um dia estávamos juntos e o celular dele tocou. Como o aparelho estava sobre a mesa, foi inevitável ver quem estava ligando. Uma tal Diana. Pelo menos era o que estava escrito ali no visor. Ele não atendeu. Olhou assim na tela do celular e fez de conta que não tinha visto. Lembro que eu ainda perguntei, ué, Fábio, não vai atender? Olha, eu percebi que ele ficou incomodado, que ele ficou nervoso até. Falou que não ia atender, que depois ligaria para a pessoa, e eu, naturalmente, até porque já tinha visto o nome da pessoa, quis saber quem era aquela Ana. Ele tentou desconversar assim no começo, até que no fim admitiu. A Ana é minha ex-mulher, Joyce. Tua ex-mulher? Ué, eu não sabia que você... Foi só então que ele me contou que antes da gente se conhecer, morava com uma mulher. Inclusive, tinham brigado naquele dia quando ele saiu com o meu filho e acabou dormindo ali, na minha casa. Eu não sabia nada disso. Mas o Eduardo devia saber. Até porque os dois eram amigos. Só que também não me falou nada. Já fazia umas 3 semanas que a gente estava saindo. E só nesse dia, quase um mês depois, é que ele me contou a história, aquele detalhe da sua vida. Morava com outra mulher. Perguntei se ainda havia alguma coisa entre os dois. E ele falou que não. Mas acrescentou que ela, a tal da Ana, andava correndo atrás dele, pedindo para voltar. Eu não pude fugir daquela pergunta. Até porque eu precisava saber. Você ainda sente alguma coisa por ela? Tá pensando em voltar para ela? Ele não me deu uma resposta assim conclusiva. Só falou aquela frase assim... sei lá, Joyce, é difícil dizer. Se a gente não tivesse uma filha, tudo seria mais fácil. Filha. Quer dizer então que você tem uma filha com essa Ana? Olha, eu gelei. Fiquei paralisada, olhando para ele sem saber o que dizer. Meu Deus do céu, ter uma filha não é pecado. Ter uma ex-mulher é da vida. Só que, meu Deus, fazia um mês praticamente que a gente saía junto
E ele não tinha me contado absolutamente nada. Aliás, a primeira coisa em que eu pensei não foi nem por que ele não tinha me contado. Eu pensei no meu filho. Por que ele não tinha me contado? Ou será que ele também não sabia? Porque ele tinha praticamente me atirado nos braços do seu amigo. Olha, ficou uma situação tão constrangedora, tão chata. E nem podia ser diferente, porque eu fui pega assim de surpresa. Eu fiquei muito perturbada e muito incomodada com tudo aquilo que ele me contou. O clima ficou tão pesado que eu cheguei a pedir que ele me levasse para casa, porque eu não estava em condições de conversar. E quer saber, não estava mesmo. Repito, aquilo me pegou de surpresa. Foi uma coisa, e foram duas coisas, assim, uma atrás da outra. Primeiro, saber que ele tinha mulher. Tudo bem, tinha brigado com ela, mas ele mesmo admitiu. A mulher vivia no pé dele, querendo voltar. E quando eu perguntei se ele estava pensando em voltar, ele me respondeu daquele jeito. Que era difícil eu responder, se não tivesse a filha no meio. E aí que eu fui saber da segunda surpresa. Além de ele estar morando com outra, mesmo que estivesse brigado com ela, ainda tinha uma filha com ela. Com essa mulher, essa tal Diana. De maneira que, olha, eu fiquei tão atarantada que pedi que ele me levasse em casa, porque eu realmente não estava em condições de conversar. Fiquei remoendo aquele episódio o tempo todo, na volta para minha casa. E quando ele parou diante do meu portão, eu simplesmente desci sem sequer me despedir. Ele depois me ligou um monte. E eu simplesmente mandei aquela mensagem. Resolva a sua vida primeiro com a tua mulher. Depois a gente conversa. O problema foi que não teve mais conversa depois disso. Para minha surpresa, meu filho sabia de toda a história. Só não tinha me contado nada, isso ele mesmo me disse depois, porque pensou que o Fábio e a Ana não fossem mais voltar. Olha, eu fiquei tão decepcionada com isso, porque se o Eduardo tivesse me contado, principalmente se ele tivesse me dito que eles tinham se separado naquela noite, quando o Fábio pousou ali em casa, eu tenho certeza que jamais teria me deixado envolver. Tudo bem que gostei dele de saída, mas se deixei que ele se aproximasse, e se deixei que tudo aquilo acontecesse, foi porque tinha certeza de que ele estava livre. Nunca imaginei que ele morasse com uma mulher, e muito menos que tivesse uma filha com ela. Olha, depois disso sofri muito, porque já estava tão envolvida. Não sei nem dizer se estava apaixonada, ou se estava em vias de me apaixonar, mas sofri tanto quando meu filho veio me contar que o Fábio tinha voltado para a casa da mulher. Depois daquilo a gente nunca mais se falou, nem mensagens a gente trocou. Até porque depois daqueles primeiros dias, eu achei melhor apagar o contato dele do meu celular. Achei melhor cortar o mal pela raiz. Só que se eu disser que foi fácil, estarei mentindo. Não foi nada fácil para mim. Imagine. Também pudera, né? Eu facilitei muito. Sabe, tem coisas que, quando parecem que são boas demais, a gente deve pensar com muito cuidado, porque vai ver, são boas demais mesmo. Imagine, o rapaz tem idade para ser meu filho. Qualquer mulher sensata no meu lugar teria se dado conta de que, sabe, aquela história não teria final feliz. Só que eu fui me deixando levar, me deixando envolver,
Até porque não sabia nem a metade da história toda. Até que quando vi, já estava encantada. Quer saber? Não o culpo. Até porque ele não me forçou a fazer nada. Se ele tem alguma culpa, é de não ter me contado os detalhes da sua vida, antes de termos trocado aquele primeiro beijo. Porque se ele tivesse contado, nada teria acontecido. E eu não teria me frustrado tanto, como também não estaria sofrendo do jeito como estou agora. Sinto tanta saudade daquele sorriso. Sinto tanta falta dos seus beijos, dos seus carinhos. E sofro mais ainda por saber que ele é de outra. E sofro mais ainda por saber que ele está dormindo com outra mulher. A outra, que na verdade é a sua dona. Sofro muito por saber que ele dorme ao lado dela todas as noites. Ela que é a mãe do seu filho. É nos braços dela que ele vive, que ele dorme, que ele passa as noites. Praticamente a metade da sua vida. Sendo que eu continuo sozinha. Minha única companheira é a saudade. Sofro muito por saber que foi nos braços desse rapaz que eu conheci o paraíso. Só que o paraíso, para mim, durou só alguns dias, menos de um mês. Até que despertei do sonho e dei de cara no chão. Mesmo assim, repito, não o culpo. Na verdade, a culpada fui eu. A inconsequente fui eu. A pobre velha com alma de menina. A boba apaixonada fui eu. Azar o meu, que sonhei demais e quando acordei, dei com a cara no chão.